Olá, aqui é Isabel, psicóloga, para mais um vídeo do meu canal do IGTV, canal do Instagram. Hoje vamos falar sobre síndrome do pânico. Isabel, em poucos minutos, porque o vídeo para não ser cansativo tem que ser em poucos minutos, né? Vamos tentar definir, antigamente eu fazia 1 minuto de psicologia, mas eu estou gostando desse canal do Instagram. Definir o que é síndrome do pânico. Gente, a pessoa que sofre síndrome do pânico é nada mais que um medo exagerado de alguma coisa, de alguma situação que ela mal consegue explicar, porque os sintomas são variados. Ela chega até a sentir como se tivesse mesmo sofrendo um infarto, um mal-estar, ou chega a ter náuseas, vômitos, desmaios, sudorese, e a pessoa paralisa. Sabe aquela sensação de medo que você de repente encontrou? Vamos pensar assim, você encontrou um animal, um réptil, né? Uma cobra, que você paralisa? É isso que acontece com o ser humano que sofre de síndrome do pânico. A paralisa à toa? Não, às vezes tem muito a ver com o que ela está passando dia a dia. O que ocasiona isso? É uma disfunção dentro do cérebro, tá? É um excesso de ansiedade gerado pelo estresse do dia a dia, estresse do trabalho, estresse de muitas outras coisas. Por isso que cada paciente tem que ser analisado um por um pela sua história de vida pregressa. Vamos pensar, essa crise de pânico pode ter sido originada na infância? Pode, mas para isso precisa ser avaliado por um psicólogo, por um psiquiatra, alguém que tenha noção do que está acontecendo. Psicologia é ciência, gente. E psiquiatra é ciência também com medicação, porque o psiquiatra ele é médico acima de tudo. Muitos deles fazem psicanálise, o que eu acho extraordinário, porque ajuda, completa o nosso papel em termos de diagnóstico, para poder fazer um diagnóstico diferencial. Porque a síndrome do pânico às vezes se confunde também com crises de ansiedades. E tem vários tipos de crises de ansiedade, são os transtornos de ansiedade generalizadas. A gente tem vários CIDs e várias outras funções. Se o psiquiatra consegue uma medicação adequada, a gente consegue tirar o paciente desse estágio e fazer com que ele consiga conviver melhor com seus medos. O que é o medo? Vocês sabem definir melhor do que eu o que é medo. Quando você era criança, talvez você tinha medo de escuro, você tinha medo de sair à noite, você tinha medo de ficar sozinho, você tinha medo... Se a gente for analisar, existem muitos medos. E tem pessoas que têm medos até hoje. Medo tão simples como de barata, de formiga, de rato. As pessoas entram em pânico. Eu falo pânico porque surtam em pânico mesmo. Tem gente que sobe em cima da cadeira, em cima da mesa, quando vê uma formiga ou uma barata. As pessoas têm a mania de falar, não, é porque é nojento. É porque não consegue explicar o que há no seu íntimo retido com essa situação daquele pequeno animal. Que é ilógico, na realidade não é uma mentira, é um medo irracional. Ocasionado por quê? Existe, vou falar para vocês, existe uma descarga muito grande de noradrenalina aqui no cérebro, que desencadeia no corpo adrenalina. Adrenalina é aquela sensação de medo, de espanto, de susto. Então, essa descarga, como se ela se ocasiona? Devido a muito estresse, exposição ao estresse, a demanda de informação que a gente vive o tempo inteiro falando, de as pessoas serem rodeadas de informação o tempo inteiro nas redes sociais, na televisão, em programas digamos assim, não são jornalísticos, são programas policiais, então a pessoa fica até com medo de sair de casa. O que seria sua rotina normal, fica com medo. Acontece um assalto? Eu já fui assaltada. No começo a gente sofre um medo, mas assim, eu preciso trabalhar. Então o que eu vou ficar em casa porque eu fui assaltada? Não. E você pode ser assaltada no mundo inteiro. Isso não é uma questão apenas de Brasil, não. É no mundo inteiro, gente. Claro que tem índice de criminalidade melhor nos países do primeiro mundo, mas também existe. Isso não quer dizer que não exista. Existe sim. Tá? A violência está no mundo inteiro. Isso que eu quero que vocês saibam. E não é para assustar, é para vocês perceberem que vocês têm que trabalhar acima de qualquer coisa. Vocês têm que... aquilo que te impede de você ter as suas habilidades cotidianas é aquilo que na realidade faz você mais sofrer por dentro. Porque você não pode ser você mesma. Você deixa de ser você mesma devido ao medo. Então é importante o tratamento com um psiquiatra e um psicólogo. O trabalho dos dois é um trabalho em conjunto, ele entrelaça. Não pode
apenas haver terapia sem um tratamento químico. E o psicólogo também tem que ver como é que está seu paciente, se ele está se adaptando à medicação ou não. Isso faz parte do trabalho de um psicólogo. Como também investigar a história de vida pregressa. Cada um tem uma história de vida, cada um tem uma história de vida na infância, outra história de vida adulta, algum trauma que ficou no inconsciente. São coisas que é o trabalho do psicólogo e não é da noite para o dia. Como também o psiquiatra pode dar medicação, às vezes não fazer efeito, porque não se adaptou ao organismo. Cada organismo, cada ser humano é diferente um do outro. Nós temos que aprender a respeitar as diferenças. E como a gente tem esse senso crítico, as pessoas são diferentes. Umas reagem de maneira diferente a uma medicação, outras reagem de maneira diferente a outra medicação. Tem profissionais que se adaptam melhor a um tipo de psicanálise, tem profissionais que se adaptam melhor a outro tipo de psicanálise. O importante é saber respeitar o trabalho do outro. Gente, eu sei que eu tô falando isso, mas é porque a gente está vivenciando nas redes sociais muita intolerância em torno de tudo. Tudo bem, nós estamos vivendo numa situação de crise, uma situação que não foi de ontem, não, que já vem se acumulando há 14 anos ou 16 anos. E assim, antigamente também tinha outras situações de crise bem piores quando eu cheguei no Brasil, que eu acho que foi uma das piores, que foi o Fernando Collor de Mello. Todo mundo achava ele maravilhoso, o salvador da pátria, não tinha programa de governo nenhum. E assim, era a primeira vez que se votava as eleições diretas já. O que aconteceu? Muita gente perdeu poupança, dinheiro, se suicidaram. Foi um dos maiores índices de suicídio daqueles anos e dos anos conseguintes. Ele deixou muita gente na situação de pobreza grande. Então, não vamos culpar apenas, nós vamos pôr a nossa felicidade em torno dos políticos. Vamos pôr o nosso trabalho que vai fazer a diferença. Todos nós trabalhamos. Uma mulher no Facebook falou para mim assim, você é estrangeira, o que você está fazendo aqui? Eu tô criticando a questão da educação. Sim, porque faço questão de criticar. A educação vai de mal a pior, cada vez pior. A violência é grande e só não vê que não quer. É real, é real. Do jeito que educo minha filha, não cabe a ela dizer. Tá? É assim, isso é respeito. Porque a pessoa não me conhece. Como é que vai criticar? Então, imagina como é que está a intolerância dos seres humanos. Eu fico pensando no dia da votação. Eu vou pôr esse vídeo antes. Como será que vai estar? Você vai ter que... Se eu visto vermelho, nossa, você é do PT. Não sou do PT. Não sou partidária. O que eu quero e o que eu faço é estudo ciência e tecnologia da inteligência artificial nas emoções. Como as redes sociais provocam ódio, provocam e irritam as pessoas. Tem gente que adora postar coisas horrorosas, massacres, e tem gente que posta as coisas que vêm a somar com você. As pessoas já estão tão cheias de tanto ódio, tanto massacre. Para que sobreviver de coisas ruins? Esse mundo está precisando de gente que dê mão, que dê apoio, não de gente que massacre. Obrigada. Espero que vocês tenham consciência na hora de votar. E depois não diga que não avisei. Isso todo mundo fala. Que seja o melhor para o país. É isso que é importante. Que prevaleça sempre a união, independente de cor, raça, credo. E preconceitos que infelizmente, um candidato descobriu o quanto o Brasil é preconceituoso. Foi claro, foi evidente, tá na cara. O outro candidato não tem, para mim não teria nem chance também. O meu não ganhou, infelizmente. Mas o que vai se fazer? Não existe menos pior. A gente tem que mudar a questão da cultura e fazer nós o exemplo. Você quer um exemplo bem feito? Faça dentro de casa, na sua família. Obrigada. Fiquem com Deus.